Olá, meu nome é Luiz, sou historiador aqui em Piuí e nesse documentário vamos contar um pouquinho da história da paróquia Nossa Senhora do Livramento de Piuí. É importante a gente compreender a história da paróquia com a história da cidade. Piuí é uma cidade que começou a ser povoada em 1731, quando o bandeirante João Batista Maciel veio faiscar ouro aqui na nossa região, na região do Alto São Francisco. Ele veio de Pitangui e logo voltou para sua cidade e espalhou a notícia de ter encontrado muito ouro aqui na região do Alto São Francisco. Então a Câmara de Pitangui, muito ambiciosa, decidiu organizar uma expedição para a exploração do ouro aqui em Piuí. Vieram, só que o ouro não foi encontrado com a grandeza com que se esperava. Diante disso, João Batista Maciel foi preso, acusado de falso descobridor. Então, algumas pessoas ficaram aqui e decidiram formar um arraial, que era constantemente atacado por negros aquilombados. Passado mais algum tempo, nos últimos anos da década de 1740 e primeiros anos da década de 1750, novo surto colonizador aconteceu. Novos mineradores vieram e o arraial desenvolveu muito porque conseguiu se encontrar ouro de forma razoável. Dessa forma, o arraial foi crescendo e crescendo muito. Foi nessa época que apareceu aqui em Piuí um padre chamado Marcos Freire de Carvalho, que foi responsável pela construção da primeira capelinha que foi dedicada a Nossa Senhora do Livramento. A escolha da padroeira não foi por acaso. Encontraram uma imagem nos pertences dos moradores e essa imagem foi entronizada naquela capelinha, construída às margens de uma lagoa que ficava na atual Praça Doutor Avelino de Queiroz. Nossa Senhora do Livramento opera o seu primeiro milagre, chamado Milagre da Paz, pacificando dois fazendeiros que disputavam grandes quantidades de terra aqui na nossa região. Esses fazendeiros, por intervenção desse sacerdote, acabaram doando essas terras para Nossa Senhora do Livramento. A doação desse patrimônio para Nossa Senhora do Livramento foi um dos fatores que motivou a criação da paróquia no dia 26 de agosto de 1754. A paróquia foi criada pelo bispo de Mariana, porém não havia nenhum padre corajoso disposto a vir fixar residência nesse lugar. Então, a paróquia foi criada, mas continuou sendo assistida por vigários de outras paróquias. Em 1773, foi provisionado o primeiro vigário de Piuí, porém, ele nunca tomou posse. O nome dele era Félix José Soares da Silva. Em 1781, o padre Francisco Alves Torres assina o termo de abertura do primeiro livro de batismo da paróquia. Pouco depois veio o vigário Miguel de Albuquerque, que ficou aqui em Piuí por aproximadamente 10 anos. A primeira matriz de Piuí foi construída na década de 1780 e contou com a contribuição de diversos artistas de outras cidades, como Campanha, Pitangui, São João del Rei. Era uma matriz de 2 torres, estilo barroco, e ela continuou existindo até 1901, quando foi demolida e foi substituída pela segunda matriz de Piuí, que foi construída de 1901 até 1913. Em 1939, o padre Abel, padre português, decidiu demolir a segunda igreja matriz e construir a atual, que foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 1945. A cidade de Piuí hoje conta com 3 paróquias:
A paróquia Nossa Senhora do Livramento, a Primaz, a paróquia Santo Antônio, criada por Dom Antônio Carlos Félix, bispo de Luz, e a paróquia São Sebastião, a mais nova, que recentemente completou seus 10 anos de existência. Padre Abel celebrando a missa em latim, virado de costa para o povo, com a luz muito ruim na época, e muito barro na rua, luz muito pouca, e tudo é igual papagaio, latim. Todo mundo respondia com um missal, na escuridão, não tinha jeito de ler, eles respondiam sem saber o que estava falando. E era meia hora de missa, e é uma lembrança que eu tinha 3 ou 4 anos, e não concordava com aquilo, porque separava as mulheres do lado direito e os homens do lado esquerdo. A época do Padre Alberico foi o divisor de águas, como todo mundo fala, né? Que aí ele mudou, passou a missa para português, aí deu um problema tão sério que o povo fugiu da igreja porque achava que a missa em latim valia muito e a de português não valia nada. Aí o Padre Alberico enfrentou um ano de repelia, né? O povo repelendo a português. E aí era uma fofoca terrível em cima do padre por causa do português. Assim que ele resolveu o problema do português, as lâmpadas eram muito ruins, não enxergava nada, era muito escura a missa. Aí veio a CEMIG, pôs a claridade demais, o povo fofocava demais uns aos outros por causa das roupas, clareou demais a roupa do povo. Aí o povo sumiu da igreja de novo. O padre teve que enfrentar mais 3 anos de fofoca, porque via a roupa, via tudo, falava que estava com a roupa, a mesma roupa, a roupa amassada. E aí ele enfrentou essas 2 mudanças e pôs leitores para ler, porque na época do Padre Abel não tinha leitor, o padre fazia tudo, as primeiras leituras, o segundo evangelho, não tinha homilia. E aí o Padre Alberico, a homilia dele é falar dos acontecimentos da cidade. Falava da água, da luz e tudo. Aí ele pôs a luz, deu esse problema e ele ficou muito aborrecido com essas 2 coisas no início. Depois ele foi engrenando e o povo foi acostumando e foi virando uma bênção. Olha, é interessante porque pensa bem que são quase 300 anos, né? 3 séculos quase, nós estamos completando. E é uma paróquia assim, antiga e que tem uma vivacidade muito grande ainda, né? Ela é nova, né? Ela é grande e nova, porque ela se renova a cada geração, ela está se renovando, ela está se tornando uma nova igreja, né? Com novas pessoas que vão chegando, né? São as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos, e a gente começa já a passar, abrir caminho para que os jovens venham também assumir o que a gente faz hoje, né? A minha vida toda foi paróquia Nossa Senhora do Livramento, né? Eu moro aqui em Coçadinho, nessa paróquia, então minha vida toda aqui. O que eu desejo é que ela continue essa igreja firme, né? Trazendo muitos fiéis para a gente continuar esse trabalho, que não é um trabalho só do padre, é um trabalho de todos nós. Nossa, nem comparo. Melhorou, a gente era assim, tinha dia que a gente vinha à missa, não podia trazer os meninos, os filhos aprender a ir na igreja, o padre era bravo. O menino podia conversar, que ele ficava. Agora não, as crianças participam, eu acho muito melhor agora, sabe? Muito melhor do que antigamente, quando eu era criança. Eu criança, nem era uma cerquinha que tinha aceso, nem ali podia chegar. O padre era bravo. Agora eu acho muito melhor. Os padres é amigo de todo mundo, né, dos povos. Eles são amigos da gente, não é separado. Ficou bom para nós, os padres são nossos amigos, e eles para eles também, porque eles ficavam muito sozinhos, né? Eu exerci o Ministério da Eucaristia aqui em Piuí desde 1972, parece. Eu fui o primeiro ministro aqui da paróquia Nosso Livramento. Tinha o Zé Menino, ele vinha também, morava em Vila Costina, e o Padre Alberico parece até pagava passagem para ele vir para dar comunhão. Naquela época que a gente ficava para dar comunhão, no meio da igreja, e o padre lá na frente. E tinha alguém que passava direto assim, ia
lá do padre, ele se aceitava e tal. Aí eu fui o primeiro a fazer batizado, fazer culto dominical, que a gente ia muito lá na Sossa, do Pereira, na Coisa dos Martins, Campo Alegre e diversas outras comunidades aí. E desde novo, desde criança, eu tenho essa caminhada católica, né, dentro da igreja. Cresci na Igreja do Rosário e desde então, servindo a igreja, comecei a ajudar aqui na Matriz também. E celebrar o jubileu para um olhar mais jovem é um motivo não só de alegria, mas de relembrar o passado e contar a história, pois se existe Piuí, foi porque existiam devotos de Nossa Senhora do Livramento que um dia pisaram nessa terra e falaram: é aqui que eu vou ficar. E ao olhar jovem, significa olhar para trás e ver quantas ações, quantas coisas foram feitas na paróquia e ver tudo concretizado hoje com novos olhares, novas mãos trabalhando, novos padres, novos leigos, novos ministros e assim novas pastorais. Se tratando da restauração, que nós hoje podemos ver o trabalho de retornar com nossa matriz aos olhares da década de 40, a nossa imagem bicentenária de Nossa Senhora do Livramento, isso é um motivo de alegria, muita alegria mesmo, em poder nós vermos isso nos dias de hoje e poder contemplar a bela história que foi construída no passado, há 270 anos atrás. Era um bispo, um bispo muito bom, muito criativo, muito alegre. Então ele me chamou e falou assim: o senhor quer ser ministro da Eucaristia? O que o senhor quiser de mim, estou pronto para servi-lo. E ele falou: então tá bom. Me deu um abraço, muito alegre. Ele falou: senhor... Aí eu falei para ele: o senhor pode contar comigo. O que eu puder fazer, eu vou fazer com muito gosto, com muito prazer, porque o senhor merece. Ele tornou dar outra risadinha e falou. Aí ele falou assim: pois é, seu menino, o senhor é o segundo primeiro do mundo. Eu, Dom Berchol, que honra para mim. Foi muito bom mesmo. Depois o padre de País pediu eu para servir a paróquia de País. A minha entrada no coral foi através do Zenon. O Zenon me convidou, né? Eu estava na aula de violão com a Aninha e através da Aninha e do Zenon eu entrei no coral. Aí eu comecei a tocar, Zenon me ajudava, me ensinava como tocar aquelas músicas, bem no início ainda. Mas eu tinha muita perseverança porque era o que eu queria. Um dia estar ali tocando e cantando. Venho de famílias que canta bem, que minha mãe gostava muito, sempre gostou muito da igreja, muito. E ela gostava muito de cantar, então tinha muitas músicas que eu aprendi com ela, músicas da igreja. Nesse meio tempo, claro que a tendência é sempre melhorar. A gente vê uma igreja mais aberta, uma igreja mais participativa, né? Porque não é que ela era uma igreja fechada, mas é a gente que se fechava e achava assim que não tinha espaço para a gente. Mas hoje a gente vê que o espaço é aberto para muita gente. No entanto, a minha família, a maioria estão aqui na igreja. Eles tocam, eles cantam, eles fazem parte desta nova igreja sim. Vamos trabalhar? Vamos fazer essa igreja crescer mais e mais ainda. Eu fui convidada pelo Padre Aurélio para fazer parte do Ministério da Comunhão. Depois ele já me passou também para o Ministério da Palavra. E depois eu já engajei também por convite dele no CEPAI, no Conselho Administrativo da Paróquia. E depois fui indo para as outras comunidades, para a comunidade Santa Bárbara, lá nós fundamos lá a Pastoral da Criança, e depois Casa de Maria, com Pastoral da Sobriedade,
atuei bastante tempo no Amor Exigente. Fui assim muito bem acolhida aqui na paróquia Nossa Senhora do Livramento, tanto pelo Padre Aurélio e também por todos os fiéis, né, que aqui eu fui conhecendo, pessoas maravilhosas, e fui engajando assim com tanta tranquilidade, com tanta boa vontade, e as coisas vão acontecendo. E para mim é o que eu queria fazer, é o que eu sempre quis fazer, né? Trabalhar para Deus, num lugar onde as pessoas se unem e as coisas acontecem. Então, para mim, isso é maravilhoso, é um benefício muito grande para mim. Assim, a comunidade não tinha nada, não tinha um lugar, um encontro, não tinha nada para encontrar. Celebrava as missas nas casas, rezávamos novena, terço, só nas casas. Não tinha um lugar, uma acolhedora, assim, como uma igreja, né? Então, construir aquela igreja, para mim, foi assim, nossa... Não tem palavras, foi maravilhoso para mim aquela igreja. Então, eu gostaria que todos passassem por essa experiência que eu passo, né, que eu estou passando até agora. Eu acho assim que trabalhar para a igreja, fazer as coisas para a igreja, é tão satisfatório, tão bom para a gente, né, para a gente mesmo, estar sempre perto de Jesus, de Nossa Senhora. No caso, Nossa Senhora do Livramento, né, que nos livra de tudo, todo mal, todas as consequências ruins que vai acontecer na nossa vida, ela vai nos livrando. Então, eu acho que todos os paroquianos deviam estar assim, engajado em alguma pastoral da igreja, pelo menos uma que fosse. E uma grande quantidade de serviço, tinha muitas comunidades, né, e muito serviço e não tinha motorista. Aí eu falei assim, aí eu posso tentar ajudar. Aí ele foi de noite na minha casa, no mesmo dia, 11 horas da noite, bateu na porta, entrou e me chamou eu para ser presidente do apostolado. Eu falei, mas você já me deu um cargo de motorista? Ele falou, não, você tem que ser o presidente do apostolado, porque está uma fofoca no Piauí de apostolado. E as mulheres tudo fofocando, falando que está tudo errado o apostolado. Você tem que entrar lá de qualquer jeito, que você é sério, você é brincalhão, mas você, no fundo você é muito sério. E aí fez a votação, eu ganhei unanimidade, sim. Aí assumiu o apostolado vários anos. E aí continuei, passei a gostar demais da conta de trabalhar em comunidade. Aí eu fiquei 23 anos de voluntário e só saí por causa da depressão, né? Que veio a pandemia, deu a depressão, não tive condições de continuar. Acabou todas as forças, acabou a paciência, acabou o humor, a paciência, e a memória ficou fraca, e a língua enrolou, e eu não tinha condição de ajudar mais de jeito nenhum. Aí depois que eu melhorei agora, eu tenho a igreja doméstica, que tem uma irmã que está doentinha e ela gosta demais de mim, aí eu tomo conta dela o tempo todo. Aí eu não posso ajudar na igreja, todos os padres são importantes, todos eles têm uma vocação diferente, têm um carisma diferente, um dom diferente, todos eles são bons de serviço demais. Tudo que você faz para a igreja, você acha que você está perdendo tempo, pelo contrário, é igual o dízimo. O dinheiro que você tira para o dízimo, ele não aumenta o seu dinheiro e nem diminui. Ele é um dinheiro à parte, ele não existe, ele não está no seu meio, ele é de Deus. Aí ele fala que está devolvendo, o que você ganha, o que você devolve, né? Quando você está trabalhando para Deus, você pode empregar 24 horas para Deus, que vai ser importante, não vai te fazer falta, nunca fez falta para mim o tempo que eu fiquei na igreja, e não vai fazer falta para ninguém, nem para os padres, nem para a gente, nem para a família da gente. Esse tempo, Deus é que comanda ele, não é a gente que comanda. Quando pequeno eu morava na zona rural. E com mais ou menos 12 anos de idade eu vim para a cidade, morar aqui na cidade com meus avós. E desde então eu atuo na paróquia Nossa Senhora do Livramento. Comecei aqui na paróquia Nossa Senhora do Livramento através do EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. E segui minha caminhada até os dias atuais, onde atualmente sou ministro da Eucaristia,
ministro da palavra e ajudo no EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Bom, em um primeiro momento, a paróquia Nossa Senhora do Livramento surgiu como uma luz muito grande em minha vida. Eu fiz o 16º EAC, ou seja, uma semana após a morte do Padre Enio. Então imagine que aquela comoção que tomava conta da cidade, obviamente da nossa paróquia, estava presente no meu encontro. E lá eu pude vivenciar uma experiência de Deus, onde eu descobri que o nosso serviço na igreja, ele vai muito além do que eu imaginava enquanto adolescente. Descobri que a igreja também é uma fonte muito grande de amizades, uma fonte muito grande de bons exemplos. Então estar ali mudou a minha vida. Então o primeiro chamado que eu tive foi ali naquele momento do EAC. Então dentro do próprio EAC eu fui me tornando uma das lideranças. Acabei por trabalhar em 2 encontros e nesses 2 encontros eu pude, em um deles, ser o coordenador geral. Então ali eu despertei uma vivência cristã mais próxima, frequentando a missa todos os domingos, vivendo aquilo que é a experiência própria de quem vive dentro da Igreja Católica, ou seja, experienciando Deus nos detalhes. Isso foi caminhando ao longo do tempo e eu ajudava em outras questões da paróquia também, na Semana Santa, fiz parte de vários teatros da Paixão ali na escadaria da Matriz. Em um deles, inclusive, eu tive a oportunidade de ser Jesus, né? Não tinha essa barriga, então foi algo que eu pude fazer. Isso foi me fortificando enquanto pessoa, foi me fortificando enquanto cristão. Atuar em uma paróquia não é só estar lá, muito pelo contrário. Todos nós estamos na igreja por causa de Jesus Cristo. O nosso serviço dedicado a Jesus Cristo deve ser para alcançar o reino. Então o convite não só para os paroquianos, mas para todas as pessoas que desejam seguir a Jesus e com Ele fazer a diferença no mundo. É atuar na paróquia, é atuar na comunidade. A comunidade é o rosto de Deus na terra. Então dentro da comunidade, por mais que dificuldades existam, por mais que problemas existam, nós podemos assim construir o reino. Nós podemos trabalhar para a construção desse reino. Então é um convite que fica para todos nós. Venha atuar conosco, venha fazer parte da nossa comunidade, porque 270 anos não são 270 anos de uma construção, são 270 anos de comunidade, são 270 anos de pessoas que se dedicam e fazem a diferença para o reino e com certeza também para a nossa cidade. Queridos amigos, que nos acompanham nesse documentário, amigos aqui de Piuí, amigos também de fora de Piuí, eu sou o Padre Daniel, atual pároco da Paróquia Nossa Senhora do Livramento. Eu nasci na cidade de Arcos, tenho uns 50 anos, me ordenei há 24 anos atrás, na cidade de Arcos. Trabalhei na cidade de Formiga, depois fui para a cidade de Luz, voltei para a cidade de Formiga e de 2021 para cá tenho assumido a Paróquia Nossa Senhora do Livramento. Conheço a cidade de Piuí desde a década de 90, na minha época de seminarista, que tive alguns contatos um pouco antes na diocese por causa de atividades da juventude e depois fiquei conhecendo a cidade e a Paróquia Nossa Senhora do Livramento na minha época de seminarista. E quando, na minha véspera de ordenação, tive um contato mais profundo aqui pela cidade, tendo alguns amigos que foram realizados nessa época, em que o Padre Aurélio e o Padre Betinho acabaram trabalhando por aqui. O Padre Aurélio, por ser meu primo primeiro, que aí tinha esse contato, e o Padre Betinho, que era um grande amigo de seminário, que foi contemporâneo da minha ordenação, que ordenamos na mesma época. Então, tinha esse contato com os dois e acabou tendo contato aqui. E também tinha alguns contatos através do Padre Tonhão. A cidade de Piuí sempre foi tida na diocese como uma cidade polo, devido à dimensão pastoral, à dimensão da vivência com comunidades que estavam sendo implantadas. Isso através da organização, através
do apoio, né, das irmãs de São Paulo de Sartre, né, que tinham uma casa aqui, que ajudaram a organizar. Aí nessa história, né, nós temos a irmã Marcele, nós temos a irmã Carmen, né, temos a irmã Joana, que foram irmãs que atuaram, que eu lembro dessa época, né, das ações delas aqui, ajudando, né, a comunidade nesse crescimento. Até então a paróquia Nossa Senhora do Livramento era toda a cidade, né, de Piuí. Né? Aí com o tempo, né, houve a criação de outras 2 paróquias, né, que vieram, né, a ajudar, né, a desenvolver, né, a igreja. A gente fala que são 270 anos, desses 270 anos, 250 foi a cidade inteira, né, como paróquia Nossa Senhora do Livramento. Né, 20 e poucos anos para cá, né, que aí temos, né, uma segunda paróquia, e 10, 12 anos para cá que nós temos uma terceira paróquia. Né. E nessa dimensão, né, da igreja, eu costumo falar que na igreja não se divide, se multiplica. Né. A paróquia não se dividiu em 3, ela se multiplicou em 3. Por quê? Porque o atendimento, o trabalho, o alcance, né, é muito maior se dividindo nesse sentido de multiplicar. Né? São 3 frentes, multiplicaram uma frente de trabalho em 3 frentes, né? Um incentivo de trabalho se multiplicou, né, em 3 potências, né, para poder fazer acontecer, né, o projeto, né, do Reino de Deus aqui na cidade de Piuí. Né? E eu, né, gostaria de deixar aqui a minha mensagem, né, que eu tenho, né, um grande carinho pelo trabalho pastoral, né, e é isso que estamos tentando, né, colocar, né, de volta na cidade de Piuí, porque infelizmente com essa pandemia, né, houve um esfriamento, né, houve, né, um fracionamento muito grande do trabalho pastoral, mas com a graça de Deus a gente tem conseguido alcançar, né, novas metas através da juventude, através dos ministérios, através das realidades, né, de vivência em comunidade, para que possa o reino de Deus ser, né, completo aí, e a paróquia possa executar suas funções e suas tarefas, né, dentro daquilo que Cristo nos pediu, dentro daquilo que a nossa diocese também estabelece como metas para os nossos trabalhos. Acredito muito, né, na questão da história. Né? A história sempre para nós, né, ela é algo para o nosso aprendizado. Um povo, né, sem memória é um povo sem futuro. Né? Porque se a gente não tem, né, o resgate da memória, o resgate da história, né, da qual nos trouxe até aqui, a gente não sabe quais os passos direito a dar para frente, né, a andar para frente. Né? Esses passos que foram dados ao longo desses 270 anos, todos eles foram importantes na sua época e são importantes para que a gente possa perceber. Né? Altos e baixos houveram, né? Dificuldades houveram, mas se estamos aqui é por quê? Porque nós tivemos um povo perseverante, um povo ativo, né? Um povo que ama a Deus e que busca a Deus. Então, por isso, recordar isso é muito importante. Além de que, né, para a nossa diocese, é um marco, né, porque em todas essas terras aqui, já eram paróquias, sim, mas eram paróquias lá de Pitangui, paróquias lá de Itapecerica, que não pertencem à nossa diocese hoje. Então, dentro do território da nossa diocese, a paróquia mais velha e a primeira paróquia a ser, né, erigida é a Nossa Senhora do Livramento, né, que está completando aí, então seus 270 anos. Então é como se fosse, né, a primeira semente lançada, né, que com o tempo germinou outras paróquias que nasceram dessa, né, que no caso do próprio Piuí, essas 2 outras, mas de cidades vizinhas que eram comunidades que pertenciam a essa aí 200 anos atrás, como Capitólio, como
né, Doresópolis, Pimenta, né, aqui até Formiga teve vínculos aqui no passado, né, vínculos de pouco tempo, mas tiveram, né, e que depois foi criados nessas paróquias, e hoje, né, ela faz parte desse conjunto, né, e a gente não pode deixar a paróquia Nossa Senhora do Livramento, né, esquecida aí na trajetória da nossa diocese. Nossa diocese tem pouco mais de 100 anos, mas a nossa paróquia tem, né, 270. Então são 170 anos de paróquia antes da diocese ser criada. E sempre Piuí foi um ponto de referência, um ponto, né, de motivação pastoral e motivação missionária, principalmente para essa região sul, né, da nossa diocese. Então, por isso, né, celebrar esses 270 anos é de suma importância, por isso convocamos o povo, né, para que possa estar participando conosco de todas as atividades, né, que vamos elaborar durante esse ano, né, agora no final de 2023 e todo o ano de 2024, para estar participando, mas participando não de um aniversário de uma velhinha, mas sim, né, participando, né, da renovação e da atualização da igreja, que é constante em todas as igrejas. São 270 anos, é uma paróquia mais velha, mas nunca a igreja se torna velha. Por quê? Porque a própria graça do Espírito Santo, né, atualiza, a renova, a transforma e a rejuvenesce. A gente fala que na igreja o dom maior do Espírito Santo é de rejuvenescer, né, todas as estruturas da igreja para que elas possam, né, ter a linguagem do jovem, ter a linguagem da criança, ter a linguagem do adulto, ter a linguagem do nosso povo de Deus. Então, a minha mensagem, né, fica para os paroquianos, mas como também a todos os piuienses, porque participam também da história, né, dessa paróquia, como também todos os amigos, né, da nossa diocese, de cidades vizinhas e dioceses vizinhas que têm um carinho muito grande, né, para com a cidade de Piuí, né. Nossa cidade de Piuí, ela não é, né, a população de Piuí não é uma população órfã. Por quê? Porque desses 270 anos para mais, ela tem uma mãe, que é Nossa Senhora do Livramento, né, que foi trazida, que foi, né, introduzida nessas terras, né, e aqui ela se tornou a mãe de todo esse povo, né, de Piuí, de toda essa região, né. E a gente convoca, né, para poder estar reverenciando Nossa Senhora, né, buscando, né, as indulgências que o nosso bispo vai conceder por esse ano jubilar, para poder participar das celebrações que estarão dando essas indulgências e assim invocar, né, a proteção da Virgem Santíssima, né, e que a gente possa, né, colocá-la no verdadeiro trono que ela merece, que é, né, o trono de rainha, padroeira e grande protetora de todo o povo de Piuí. Então a gente conta aí com a ajuda, a participação, e nesse caso também, né, o trono da Nossa Senhora do Livramento é a nossa matriz, né, que a gente vai passar aí por um processo de restauração de várias partes da igreja, resgate de alguns traços que foram apagados ao longo da história, pintura interna, pintura externa. Então contamos com todo o povo de Piuí para nos ajudar, né, a fazer, né, esse resgate, essa valorização, né, do grande trono, né, que Nossa Senhora do Livramento tem, que é a Igreja Matriz aqui de Nossa Senhora do Livramento. Contamos com todos vocês.